Olá, que é fantástico! Seguindo aqui com os nossos vídeos sobre o processo de publicação de um livro, vamos falar um pouco nesse vídeo sobre como que é o processo depois da aceitação. O que você precisa se atentar na hora ali de aceitar ou não ali a publicar com a editora, porque assim, a editora tem que primeiro aceitar o seu original e depois você tem que aceitar a proposta de publicação dela, que eles enviam para você um documento, um e-mail, detalhando todo o processo, como que vai ser a produção e a venda do seu livro, e você tem que concordar com aquilo. Se você achar que não é interessante, você não é obrigado a publicar só porque a editora aceitou o seu original, entendeu? Você ainda não assinou um contrato com ela. Aí você vai ver os termos do contrato para depois decidir se você quer assinar ou não. E aí, o que você tem que levar em consideração aqui tem alguns tópicos que eu vou falando para vocês, mas primeiro diferenciar a questão assim das editoras grande e de pequeno e médio porte. A primeira coisa importante é a tiragem, né? Quantos livros essa editora vai imprimir para deixar disponível no estoque dela para venda, né? E as editoras grandes, algumas editoras, tem algumas poucas que não tem, mas a maioria tem uma tiragem mínima de livros para imprimir de primeira. Assinou o contrato, nós já vamos imprimir essa quantidade. E é isso que você tem que prestar atenção na hora de assinar o seu contrato. Porque na hora que você assina, você está concordando, e principalmente quando você vai fazer uma publicação paga, você está concordando que vai pagar aquele valor X, que varia de editora para editora, para publicar Y livros. Então, e aí depois, se vai ser impresso mais livro ou não, vai depender do seu contrato, né? Então, as editoras grandes, elas normalmente têm ali parques gráficos, né? E elas publicam uma média ali de 30 livros por mês. 30 títulos originais publicados por mês. E elas têm uma possibilidade ali de distribuição muito maior do que as pequenas e médias. Então, elas normalmente começam com uma tiragem de uma média ali de 3.000 exemplares. Então, se você vai publicar numa editora grande, você tem que pensar que logo de cara você vai ter 3.000 livros impressos que vão precisar ser vendidos. Então, nem sempre é uma boa ideia você publicar numa editora grande se você não é um autor muito grande, né? Então, por isso que a maioria das editoras grandes nem pensa em publicar autores novos ou livros de pessoas que não são conhecidas, porque elas têm essa tiragem mínima de 3.000, que é uma média do mercado, você pode variar para mais ou para menos, mas é uma tiragem mínima e o autor ele tem que ter em mente que ele tem que vender, ajudar, né, participar no processo de venda desses exemplares. E as editoras médias e pequenas, elas normalmente têm poucos funcionários ali, tem serviços terceirizados ali, às vezes de diagramação, de ilustração, de impressão principalmente, e elas normalmente têm uma tiragem menor. Essa tiragem, ela varia de 50 a 500 exemplares. Tem várias editoras boas, pequenas, que publicam, fazem ali uma tiragem inicial de 50 exemplares. Para quem está começando, é uma quantidade boa. O meu livro Cartas, ele teve uma tiragem inicial de 50 exemplares, que já foi complicado para mim vender os 50 logo de cara, porque no meu caso ninguém sabia na época que eu escrevia, então foi tipo surpresa, tenho aqui 50 livros para vender. E eu tive bastante dificuldade por causa disso, porque eu não tinha feito um processo de divulgação antes, eu só fui falar depois que já tinha impresso os livros, e aí eu passei algumas... Eu vou fazer um vídeo falando só das coisas que eu fiz errado, mas eu tive um pouco de dificuldade, e então você tem que pensar nisso. Eu já vi editoras que publicam
150, 300, até 500 livros ali é uma média de tiragem inicial, gente. Pode ser mais, né? Tô falando de tiragem inicial. Então você tem que ter já em mente na hora que você enviar o seu original para editora, qual que é a tiragem inicial dela. A maioria fala já lá na política de publicação, mas as que não falam, na hora que ela aceitar o seu original, ela vai mandar no e-mail lá a proposta de publicação com a tiragem que vai ser. E aí, na proposta também, ela já fala qual que vai ser a sua porcentagem de direitos autorais. Porque, gente, vocês não vão receber 100% do valor do seu livro, porque você tem que dividir o dinheirinho ali com as outras pessoas que estão ajudando a publicar ele. Se você não quer dividir o seu dinheirinho, você tem que ir lá fazer uma publicação independente, que aí você fica com 100% do lucro. Mas no caso da publicação com editora, você vai dividir ali o lucro com eles. O lucro não, né? O valor da venda. E a editora vai tirar ali a porcentagem dela de custo e de lucro também, né? Porque eles têm que lucrar. E também vai tirar ali as porcentagens de distribuidores, de livrarias físicas, se tiver, e etc. Então, essa porcentagem que o autor recebe, ela vai variar de 5% até 20%, já vi casos, do preço de capa. Não é do lucro, é do preço de capa. Então, se o seu livro custa, sei lá, R$10, você vai receber R$100, você vai receber 5, R$20 no seu livro. Fica fácil aqui pra gente que é de humanas fazer conta, tá? Mas esse é o valor. 20% é muita coisa. Se você conseguiu uma publicação que vai te pagar 20% do preço de capa, faça uma festa, fique muito feliz, porque isso não é comum, tá? O mais normal é de 5 a 10%, e isso, assim, 10% já é um valor bem interessante. Algumas têm, eu não sei, eu não vou lembrar nomes agora, mas eu já tenho algumas que eu sei que tem essa questão de direitos autorais chegar a 20%, até mais, depende muito. Mas a média é entre 5% e 20%. Mas saiba que se você conseguir 20% do preço de capa, você já vai estar ganhando a loteria, porque é muita coisa. Então, por isso que você tem que fazer um processo de divulgação para vender muito livro, porque você vai pegar só uma porcentagem daquilo, entendeu? E um fato interessante que eu gostei de saber e vou compartilhar com vocês é que para um livro ser considerado best-seller no Brasil, ele precisa vender 20 mil cópias, mais de 20 mil cópias. Então, é um número relativamente baixo se você for comparar com valores ao redor do mundo, né? Quantidades, né, ao redor do mundo. Mas em questão de Brasil, de mercado brasileiro, é muita coisa. 20 mil livros é muito livro, gente. Então, todos os livros aí que você viu brasileiros vendidos no Brasil que foram considerados best-sellers, porque vendeu mais de 20 mil cópias. Então, quem conseguiu fazer isso realmente fez um ótimo trabalho, porque não é fácil. Então, só para vocês terem aqui de parâmetro, tá? Para poder comparar, saber se você tá aí no caminho do sucesso ou não. Esse é um número usado de base aí no mercado editorial. E um fato interessante que você precisa considerar também na hora de assinar com a editora é se o editor ele vai ser aquela pessoa que vai realmente te ajudar a melhorar o livro. Que um editor bom é aquele que vai te dar sugestões de melhoria, que vai te ajudar a mexer no seu texto, que vai te sugerir algum tipo de alteração. Se ele pegar seu texto e falar, tá uma maravilha, vamos imprimir, é porque não é interessante. Eu pensaria 2 vezes, eu daria um passo para trás e pensaria de novo, olharia outras propostas, porque é impossível a pessoa olhar um texto e ler, né, um texto e dizer que não tem nada para melhorar ali, que não tem nada para consertar, que não precisa mexer em nada. É muito difícil isso. Você teria que ser um escritor excelente. E mesmo assim, mesmo que você seja o melhor escritor do mundo, vai ter alguma coisinha ali que o editor possa sugerir, não de conserto, mas também de melhoria, né? Então,
Pense nisso na hora de assinar, veja se vai ter alguma sugestão. Converse com outros autores, com outras pessoas que publicaram naquela editora, peça opiniões e olhe na internet, tem muita gente falando ali das experiências delas. Então, veja se você vai ter esse tratamento, se a editora vai se preocupar com isso, porque isso é muito importante, né? Eu já falei aqui, mas eu vou reforçar a questão do autor ser um empreendedor, que é um quesito muito importante. Você tem que pensar como um vendedor na hora de vender o seu livro, porque você tem que chegar nessa marca aqui de 20 mil. Todo mundo quer ser um best-seller. Então, pensa que você tem que vender 20 mil unidades de um produto. Seu livro é um produto. E você tem que ter essa visão de ir atrás da oportunidade de vender o seu livro, não ficar só sentado em casa esperando alguém querer comprar seu livro, porque não é assim que funciona. Tem muito livro ali nas prateleiras das livrarias, na internet muito mais. Então, para você chamar atenção, você tem que estar ali fazendo barulho, mostrando, falando, vendendo o seu peixe. Então, seja empreendedor, não fique sentado esperando o seu livro se vender sozinho. Outro quesito que é muito importante, você tem que prestar atenção na hora de assinar, é com relação à exclusividade da obra. O que me falaram nos cursos que eu fiz é que é preferível que você não tenha essa obrigatoriedade de exclusividade com a editora. Bom, eu não tive experiência ainda nessa questão de exclusividade do texto, né? De você... Assim, quando você vende o seu direito... Vou explicar direito. Quando você assina com a editora, você está cedendo o direito dela imprimir o seu livro. Mas isso não significa que ela possua o seu livro. O livro não é da editora, o texto não é da editora, o texto é seu. O que ela tem direito... ali, o direito que ela está comprando na hora que você assina com ela, é o direito de pegar o seu texto, colocar ele naquele formato específico de livro impresso ou livro digital, com aquela capa, com aquela diagramação, com aquela forma de publicação e disponibilizar no mercado. Então, você fechou um contrato com a editora de livro impresso, apenas, só livro impresso. E eles fizeram lá uma capa, uma diagramação, um trabalho ali de revisão, etc. E você está disponibilizando aquele livro impresso em papel com aquela editora. Você tem todo o direito, como detentor, como o dono da obra, de publicar esse livro de forma digital, da forma que você quiser. Porque você vendeu o direito de publicação impresso, não o direito de publicação digital, entendeu? Então, você pode explorar a sua obra no meio digital, audiovisual, verbal, visual somente, com imagens. Você pode usar o seu texto da forma que você quiser. Você só não pode vender um livro impresso, porque o direito de imprimir aquele livro e vender, você cedeu para a editora, entendeu? Então, no caso, essa questão da exclusividade, não é que você está assinando com a editora e o texto vai ser dela, você nunca mais vai poder usar seu texto. Eu tive essa ideia errada quando eu fui publicar o primeiro livro, que eu não publiquei nada na internet. Na época eu não usava tanto a internet, mas eu não publiquei nada na internet porque eu achei que eu não podia, porque eu tinha vendido o direito de impressão do meu livro e eu não podia explorar ele de outras formas. Então, é uma coisa que é uma ideia errada que eu tinha e que muita gente tem, que a editora tem os direitos de publicação, então eu não posso usar meu texto mais pra nada, só aquele livro impresso. Não é. É verdade que não é de bom tom que você publique o seu livro impresso com uma editora e ele digital com outra, né? Não faz sentido você publicar o mesmo texto em duas editoras, mesmo que sejam de formas diferentes. Tecnicamente não tá errado, mas não fica bem, né? Não é legal. Não faz muito sentido pra mim. Mas, se você quiser, o importante é que você esteja de acordo com isso, com a editora e com a equipe que está junto ali com você em ambos os projetos. Mas você tem que ter em mente que a exclusividade de direito sobre a obra
é do autor. Você vai ceder somente a forma como esse texto vai ser entregue. E aí a forma como você vai entregar ele nas diferentes plataformas, você tem que combinar ali com a editora ou montar ali na sua estratégia. Você pode colocar isso lá no seu book proposal também, que eu falei no outro vídeo, que é você quer publicar impresso com a editora, mas o digital você vai fazer sozinho e você vai disponibilizar ele de outras formas. O ruim de você fazer isso é que você vai competir com você mesmo, porque você vai ter um livro impresso, você vai ter um livro digital, e você vai ter que divulgar os dois, você vai ter que vender os dois, e um vai ser concorrente do outro. Quando você faz tudo com uma editora só, num lugar só, você controla melhor esse processo e você consegue desenvolver melhor a sua estratégia de venda. Então, sim, não é errado, não é errado, né? Não posso assim, é errado, não é errado. Você pode fazer isso, mas não faz sentido. Acho que deu pra entender, né? A questão da renovação automática dos contratos, que é uma coisa que acontece no Brasil em todo tipo de contrato, até mesmo os profissionais de trabalho mesmo, que é no fim do contrato ele vai ser automaticamente renovado se ninguém fala nada. E me chamaram a atenção com relação a isso, que eu tinha um contrato com a editora do livro Cartas, né, que foi o Multifoco, que ele seria renovado automaticamente. Quando eu assinei o contrato, eu achei o máximo. Falei assim, nossa, se é renovado automático, eu não preciso nem me preocupar que a hora que terminar o prazo, independente de ter vendido bem ou não, eles vão renovar o contrato, ele vai ficar para sempre ali o livro. Só que a longo prazo, depois que acabou esse tempo desse contrato, eu cheguei à conclusão de que não era interessante, porque eu não consegui fazer um trabalho bom de divulgação. A editora na época, eu não sei se agora eles mudaram isso, mas na época eles não tinham nenhum tipo de trabalho de marketing, de publicação. Então eu fiquei o tempo todo do contrato presa com uma editora que não estava investindo nada no meu livro e eu não consegui investir também no meu livro porque eu não tinha o suporte deles. E foi assim, uma coisa que, uma experiência minha que deu um pouco errado. Um pouco porque foi uma experiência, foi um aprendizado, mas no fim eu não queria renovar o contrato, eu não queria mais mexer com aquele livro, eu não queria mais divulgar, eu não queria mais aquele vínculo com a editora. Então eu tive que marcar na agenda o dia que ia vencer o contrato para poder mandar um e-mail para eles tipo uns 2, 3 meses antes para poder cancelar aquele contrato. Gente, todo mundo que já cancelou algum contrato na vida sabe o perrengue que é. Então, se você puder evitar essa renovação automática, é melhor, tá? Não são todas as editoras que trabalham dessa forma, normalmente as maiores é que vão fazer por tempo determinado. Só que assim, a não ser que você conheça muito bem a editora e você confie muito no trabalho deles, você pode renovar automático, que vai ser bom pra você. Mas é um quesito que você tem que prestar atenção, né? Não só no contrato com a editora, mas todos os contratos, tá, gente? Presta muita atenção nisso. E por fim, não menos importante, o que a editora vai fazer pra você? Isso tem que estar lá, isso normalmente tá na proposta de publicação. E falando de novo de contrato, gente, se não tá no contrato, você não vai poder exigir depois. Então peça que elas coloquem lá no contrato, que você vai assinar tudo que vai ser feito em relação ao seu livro. Essa editora ela vai fazer parcerias com youtubers, booktubers, instagramers, instabooks, etc. Ela vai fazer parcerias com influenciadores, essa editora vai participar de eventos, de feiras, de eventos que vão promover ali o seu livro, junto com outros livros da editora, claro, mas que vão ajudar a promover o seu livro. Essa editora ela vai correr atrás de direitos, aliás, vai correr atrás de divulgar o seu livro em outras plataformas, tipo no cinema, no teatro e em outras formas, que é uma coisa que pode acontecer. As pequenas normalmente não fazem isso, mas depende, gente. Às vezes a editora ela tem um perfil de adaptar as obras para outras plataformas. Não necessariamente cinema, mas pode ser, sei lá, uma websérie no YouTube, alguma coisa assim. Então, isso tem que estar no contrato, tudo que ela pretende fazer.
com relação ao seu livro. É claro que tudo vai depender do seu trabalho. Se você é uma pessoa empenhada, uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que tem uma estratégia, um objetivo, é bom que você coloque tudo que você pretende com esse livro já ali antes de assinar, para poder alinhar as suas ações com as ações da editora também, tá? Então, esse vídeo era mais para falar sobre a questão da editora. Eu espero que tenha esclarecido aqui algumas dúvidas para vocês. Se tiver mais dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo só respondendo as perguntas, tá? Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre o assunto, mas por enquanto é isso que eu tinha pra falar. Então deixa o joinha aí, como de costume, né? Então, e até o próximo vídeo.